Amém, a paz do Senhor. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, Deus abençoe os irmãos que estão aqui conosco. Vamos colocar em pé. Hoje nós temos um tempo de oração, um tempo de palavra, e nós queremos começar com essa oração. Vamos ter um louvor, depois eu quero compartilhar uma palavra, e no final queremos orar por você e por sua vida, por sua família. Queremos orar por nosso país, por nossa cidade, toda essa situação muito conhecida de todos. Que Deus proteja, que o Senhor guarde. Sobretudo, precisamos voltar nossos olhos para o Senhor. Queremos olhar para o Senhor. O Senhor faz, quando nós temos o Senhor ao nosso lado, nós fazemos uma diferença. Essa semana compartilhei sobre a diferença de um jovem chamado Davi, pequeno, e ele enfrentando um Golias, algo grande, gigante. E o que fez diferença não foi porque ele era Davi, porque ele buscou primeiro a presença de Deus. Nós temos gigantes para enfrentar, temos lutas enormes para travar. Nós precisamos de um gigante dentro de nós, e esse gigante é Jesus. Jesus é maior que qualquer problema e qualquer gigante na vida. Eu quero compartilhar com você, depois desse louvor, uma palavra, uma reflexão sobre a presença de Jesus na nossa vida. Pai amado, eu oro nesse instante em favor desse culto. Eu quero agradecer aos irmãos, aos amigos que estão entrando nesse culto conosco. Estão recebendo esse momento de palavra, esse momento de oração. E minha oração, que Teu Espírito enche esse coração. Teu Espírito Santo está aqui, está presente. Pai, nós Te exaltamos, nós Te louvamos, Senhor. Mas nós sabemos que nós não estamos olhando simplesmente só para um céu. Nós estamos olhando para Jesus, e o Espírito de Jesus está aqui. Queremos recebê-lo. Deus, nós queremos a presença dEle em nós e no nosso meio, curando, alegrando, libertando, animando as pessoas, lançando fora toda tristeza, medo. Pai, nós precisamos nesses dias de um tempo de cura física, cura emocional. Deus, um tempo de libertação, uma libertação física, libertação de coisas que estão nos tomando, mas também, Senhor, uma libertação das coisas que estão dentro de nós. Que o Senhor opere nas vidas das pessoas. Oramos por uma igreja avivada, cheia da Tua presença, que ama e que busca a Sua presença e Sua palavra. Pai, nós oramos para que cada pessoa possa amar a Tua palavra, que possa voltar e ler e guardar as palavras do livro de Deus, o Teu livro, nossa oração. Agora abençoe esse lar, a casa, abençoe esses irmãos e amigos que estão entrando nesse culto conosco. Abençoe essa casa onde nós estamos entrando com essa palavra, em nome de Jesus, nosso Deus. Em nome de Jesus, o Senhor enche de paz, venha encher de graça, de alegria. É minha oração, é minha intercessão, que o Senhor abençoe essas vidas, livra, Senhor, de todo o mal, traz cura, e sobre os nossos corações, ó Pai, nossas preocupações, que o Senhor visite estas vidas, essas pessoas que estão no nosso coração, em nome de Jesus, para que elas sejam curadas e restauradas. Nós oramos em nome do Senhor, amém e amém. Nós vamos ter um tempo de louvor. Nildinho vai nos dirigir em oração, em louvor, em adoração a Deus. O louvor é uma adoração, e nós estamos aqui, os irmãos já estão adorando. Quero convidar você aí na sua casa, abrir seu coração, abrir suas mãos e falar: Senhor, eu Te amo, eu Te adoro, eu quero entrar nesse culto junto com essa igreja para buscar a Tua presença e a Tua face, em nome de Jesus, amém? Adoramos. Nós Te adoramos, Deus. Nós entronizamos e declaramos nosso amor a Ti, Deus. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Larará. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida
vida só tem um Senhor, outro igual não há. Larará. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Essa é a confissão dos nossos lábios, Deus, que em nossa vida só há um Senhor, só a Ti, Deus, seja todo louvor. Tu és o único. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Larará. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos meus dias são para ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. E meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos meus dias são para ti. Nós dedicamos as nossas vidas a ti, Senhor, porque tudo vem de ti, Deus, e nós devolvemos a ti tudo aquilo que o Senhor nos deu, a vida, o fôlego, o nosso tempo. Nós ofertamos a ti, ó Deus, em teu altar, nossos corações. Te devolvemos tudo aquilo que pertence somente a ti, Jesus. Por isso cantamos: com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos meus dias são para ti. Todos meus dias são para ti. Te exaltamos, te exaltamos, te
nós te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti a nossa adoração. Dia e noite suba a Ti. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Entregue a Ele toda a glória nessa noite. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos a Ti, Senhor. Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Nós Te exaltamos nessa noite, Deus, ó Senhor. Amém. Deus abençoe. Poder sentar, irmãos. Nós temos uma ideia de uma visão bíblica e de um culto cristocêntrico. E a gente ouviu esse cântico, tudo é para Ti, tudo vem de Ti. E muitas vezes nós chegamos num culto, chegamos numa reunião e queremos tudo de Deus, como se fosse para nós. E nós precisamos entender que nós precisamos adorar Deus, buscar o Senhor, para que a gente possa receber o seu favor, sua graça. Eu quero compartilhar com os irmãos, com vocês que estão em casa também,
um texto falando sobre um pouquinho que marcou a minha mensagem nesse domingo, né? Nós compartilhamos sobre fazendo a diferença com a presença de Deus. Eu acabei estudando muitos líderes bíblicos, muitos homens da palavra, que estavam compartilhando sobre isso, né? Estavam dizendo sobre homens que tiveram experiência com Deus, homens que fizeram diferença. Eu citei alguns só, mas eu queria nesse instante, nesses poucos minutos, eu quero falar sobre a presença de Jesus na vida dos discípulos. E eu sei que no Antigo Testamento Davi é uma figura que traía muita presença do Senhor. A primeira preocupação dele quando ele assume o reino é trazer a arca do Senhor. A arca significava a presença do Senhor. E no Antigo Testamento eles não tinham uma ideia clara do Messias, né, de Jesus. Eles não tinham uma ideia, eles tinham uma ideia de algo concreto, de um objeto. Então eles caminhavam e faziam os altares, que nos altares eram comunhão com Deus, faziam sacrifícios. E depois nós vemos, então, depois de Moisés, a construção do templo e da arca, a arca do Senhor como presença. Então a arca, ela significava a presença do Senhor. E a gente vai observar que alguns reis, abandonaram a presença do Senhor, e alguns reis buscavam a presença do Senhor. E isso é uma história do Antigo Testamento, é muito comum, recorrente, esses reis, né? E o povo, de um modo geral, buscava a presença do Senhor, era abençoado. Deixava a presença do Senhor, estavam quebrados. Buscava a presença do Senhor, Deus enriquecia, fortalecia e dava saúde. Abandonava a presença do Senhor, começavam a ter problemas familiares, financeiros, começava a ter peste, começava a ter fome, começava a faltar água, começava a faltar tudo. São sinais, evidência de um distanciamento de Deus. E nem sempre nós entendemos que a presença de Deus, eles estavam no templo, mas eles não estavam preocupados com a presença de Deus no templo. Às vezes a gente está no templo, mas a gente não está sentindo a presença do Senhor. Então, eu vejo uma figura um exemplo para nós, Davi, e ele começa a contar seus salmos: com a tua ajuda eu posso destruir exército, posso passar no meio de tropas e não vai acontecer nada. Com tua força, ele diz assim, com meu Deus eu posso atacar uma tropa, com meu Deus eu posso subir montanhas, muralhas. Então a gente viu isso e claramente isso não é só para Davi, isso é para todos nós, mas a gente precisa ter aquilo que Davi tinha, a presença de Deus. No Novo Testamento, onde eu quero compartilhar com vocês, capítulo 8, é uma passagem que nós gostamos muito. O Evangelho fala muito da vida de Jesus, em especial os feitos de Jesus. E bem no comecinho, já no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a gente vê algo extraordinário. E no começo da vida dos discípulos, ou seja, no início do ministério, quando Jesus chamava os discípulos para caminhar com ele, imagine o que esses discípulos passaram. Esses discípulos foram chamados por Jesus e eles estavam caminhando com Jesus, não sabiam muito a respeito de Jesus, só foram obedientes. E às vezes nós precisamos aprender com os discípulos, nós não precisamos saber muito, só ser obediente. Jesus chamou, venha, não questione. Nós somos chamados para obedecer o Senhor, essa é a razão, né? Então eles simplesmente deixaram e seguiram. Nós conhecemos alguns discípulos que trabalhavam, todos eles tinham uma função, uma empresa. No caso aqui de alguns discípulos, tinham uma empresa que estavam trabalhando e eles até estavam lá consertando as redes. E nessa segunda-feira, uma reunião com os nossos pastores do MFI aqui no Brasil, e fomos ministrados sobre isso. Deus trouxe nesse momento, esse tempo de pandemia, um tempo para a igreja consertar as redes. Redes fala de relacionamento. Deus quer que sua igreja, Deus quer que sua família, seu povo, conserte os relacionamentos.
E vai, após esse tempo de conserto de relacionamento, de conserto de redes, Deus vai abençoar sua igreja, e nós vamos ter uma pesca maravilhosa. Mas há uma necessidade de vir para o Senhor, e os discípulos estavam consertando a rede. Há uma consciência natural que nós deveríamos ter, cada pessoa, de consertar a rede. Se é cristão, mais ainda, porque Deus vai usar essas redes, Deus vai usar esses relacionamentos, Deus vai te usar para fazer essa pesca maravilhosa. E nesse capítulo 8, eu não vou falar aqui sobre a pesca, eu vou falar sobre a presença do Senhor na tempestade. Nós estamos enfrentando uma grande tempestade, uma grande tempestade, mas a gente está se dando conta que nós que temos que remar sozinho, mas não é bem assim. O livro de Mateus 8, versículo 23, começa a dizer que ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E Jesus entra no barco e os discípulos seguem. Discípulos, aqueles que seguem Jesus. Então, por isso é importante nossa vida na igreja, nossa vida com os irmãos, nossa vida com o nosso líder na igreja, porque ele está apresentando Jesus. E ele diz aqui, de repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E eles pegaram o barco e saíram para atravessar ali o mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia, e eles estavam navegando e o barco talvez tranquilo. A Bíblia diz que Jesus dormia, o texto fala que ele dormia, pelo menos é a narrativa de Mateus. Olhou para Jesus, ele deduziu que Jesus dormia, É claro que Jesus estava consciente de tudo. O próprio salmista 121, o salmista diz que o Senhor não dorme, não cochila, Ele está alerta. Mas Deus queria saber se aqueles discípulos estavam sentindo que Jesus estava presente na sua vida. Jesus esperava que aqueles discípulos, que aquele barco fizesse uma diferença na tempestade. Algumas pessoas que passam por tempestade, a gente já deduz simples e claramente, vai afundar, porque ela não faz diferença, ela está sozinha. Se eu tentar enfrentar uma tempestade sozinho, eu vou afundar. Se eu enfrentar isso sozinho, eu vou afundar. Preciso da igreja, preciso dos meus pastores, preciso dos meus amigos, preciso de você, para que a gente possa superar tudo isso. Mas Jesus precisa estar presente. Nós temos aqui os discípulos, todos eles estavam ali, estavam Pedro, Tiago, mas eles não poderiam fazer nada um pelos outros. Tem hora que eu não posso fazer nada por você, os irmãos não podem fazer nada por mim. Nós precisamos garantir a presença de Jesus, porque é a presença de Jesus que vai fazer diferença na nossa tempestade. A presença do Senhor. Então o texto continua dizendo que a grande tempestade fazia com que a água entrasse no barco. Às vezes as coisas que estão acontecendo no dia a dia, toda essa questão de pandemia, de contaminação, vacina, se não tem, eu tenho, vem remédio, política, tudo isso está entrando muito na nossa vida, não está fazendo bem para ninguém. E nós precisamos chamar Jesus, porque isso vai afogar as pessoas, está afogando, as pessoas estão ficando doentes, ficando discutindo esse nível muito próximo da família, das vidas, dos irmãos, e nós sabemos que só Deus pode nos salvar. Nós precisamos orar pelo país, orar por toda essa situação, e que pedir que o Senhor tenha misericórdia. E o texto fala que essas águas, as tempestades, a intenção da tempestade, ela é afundar o barco, ela é realmente fazer com que você morra. E a gente percebe que nós não podemos aqui permitir que isso possa acontecer na nossa vida, porque nós temos Jesus. Se você tem Jesus, você vai fazer como os discípulos fizeram, vão chamar Jesus. E se você não tem Jesus, você pode chamar por pessoas e para falar a você, olha, eu quero Jesus na minha vida. Você, como os discípulos estavam junto, você pode estar junto conosco, que nós vamos chamar Jesus para você. O que não queremos é que você possa afogar nesse mar. Sozinho nós não fazemos diferença. Eu falava sobre Davi, e ele é pequeno, e Golias grande. Mas se Davi fosse grande, poderia ser enorme, mas sem Deus ele não iria ganhar. Não é o nosso tamanho que faz a gente ganhar ou simplesmente vencer.
A diferença não está em minha força, o meu poder, mas está em Deus, o quanto de Deus está em mim. E o texto continua no versículo 25, os discípulos, eu esqueci de dizer isso aqui para vocês, né? De forma que as ondas inundavam o barco, já estavam afundando, estavam cheios. E eu fico imaginando, né, aquela água entrando no barco, como é que Jesus conseguia dormir? Eventualmente o barco era grande, e estava tomando alguns lugares, mas aonde Jesus estava, não tinha água. Aonde Jesus está, não inunda. E se Jesus está na nossa vida não vai ser inundada por esse dilúvio de coisas ruins que estão acontecendo por aí. Então o Senhor vai garantir. E o versículo 26, ele lhe disse: por que temeis? Versículo 25, os discípulos aproximaram-se e acordaram. Aproximaram quer dizer que eles estavam longe de Jesus, estavam desesperados, estavam afastados de Jesus, mesmo dentro do barco. E eu aqui vou fazer uma coisa assim, uma comparativo. Esse barco é a igreja. Tem muita gente que não é só porque está dentro da igreja, está fora da igreja. Tem gente dentro da igreja se afogando. Tem gente dentro da igreja se desviando, se afastando de Deus. Só ela não percebeu. E está afundando, está afundando. Os discípulos também estavam no barco, junto com Jesus, estavam afogando, estavam lá, inundando. Mas quando eles perceberam que o negócio estava ficando feio, eles se aproximaram de Jesus. E isso dá a ideia de que eles estavam distante. Às vezes a gente está na igreja com Jesus, mas a gente está distante de Jesus. E a tempestade é bom que venha. É bom que venha, porque daí a gente vai se aproximar de Jesus. Olha, é melhor morrer com Jesus do que viver sem Ele. Então Jesus queria mostrar isso, para que os discípulos pudessem se aproximar dele e perceber que ele não se abala com tempestade. Jesus não se abala com tempestade, nem com notícias ruins. Deu certo a vacina, não deu certo, vai ter para tu, não vai ter, vai viver, vai morrer, vai ter. Jesus não se abala com isso. Ninguém vai surpreender Jesus. E se a gente quer fazer diferença nessa terra, a gente precisa vir para próximo de Jesus. Nós podemos estar dentro de um barco com Jesus, dentro de uma igreja com Jesus, mas podemos estar distante dele e molhado, quase que inundado, como diz o texto. Então mostra que não é simplesmente a gente achar que está no barco, Jesus está no barco e tudo vai muito bem. As coisas podem acontecer de formas diferentes. Os discípulos aproximaram. Agora fizeram uma outra coisa, acordaram. Isso é quase assim, que a gente poderia fazer um teatro disso. Aproximaram de Jesus, agora acordam de Jesus. Você vê que Jesus estava dormindo. E quando eles foram acordar Jesus, não fala: Jesus, acorda. Jesus, tudo bem? Não, simplesmente eles foram e gritaram com Jesus: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles pedem para Jesus salvá-lo, mas eles já deram a sentença: vamos morrer. Como que você pede para Jesus fazer algo se você acha que vai morrer? Como você quer que Jesus opere na sua vida se você está falando que não tem jeito? Como que a gente fala: Jesus, acorde, Jesus chama, vem para a igreja, mas fica falando: não dá certo, não dá certo, não vai dar certo, nosso casamento não vai dar certo, nossa vida não vai dar certo, nosso trabalho não vai dar certo, não vai dar certo. Como que você pode fazer uma coisa dessa? Então Jesus chama a atenção desses discípulos distantes. Tem muita gente dentro da igreja distante de Jesus. E eu quero dizer que a tempestade nem começou. Nós precisamos voltar para Jesus. E aqui diz o texto: e ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus repreende os discípulos por conta disso. Como vocês me chamam, como vocês me adoram, como você faz um culto para mim, vem para adorar, tu és tudo para mim, né? Tudo vem de ti, mas a gente sai com a mão banando. A gente sai, né? Você que está me ouvindo, pensa que Deus não vai encher sua casa. Comece a falar: Deus, eu já estou sentindo o Senhor encher minha vida. Eu já estou sentindo o Senhor curar minha vida. Se você acordou Jesus, tenha certeza que Ele vai fazer. A Bíblia diz que nós precisamos nos aproximar de Deus.
mas crendo que Ele é o galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Todo que busca o Senhor, acha. Então, precisamos ser mais ousados. Esses discípulos aqui, dentro dessa igreja de Jesus, estavam bastante complicados. E aqui, graças a Deus, era o começo da vida na igreja, né? O começo da vida deles. Está no capítulo 8 ainda. Então, Jesus diz, homens de pequena fé, mostra que nossa atitude em ficar distante de Jesus, e quando se aproxima de Jesus, para acordar, mas admitindo que vamos morrer, ou que não vai dar certo, isso é uma fé pequena. Jesus não reclama, Jesus não ofende os discípulos, mas Jesus denuncia a sua fé. O que agrada a Deus é uma fé. Jesus viu que faltava fé. A fé pequena, ela confessa coisas erradas. Então, levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande calmaria. Então Jesus levantou e fez aquilo que precisava ser feito. Eu oro nesse instante para você que está na sua casa, e nós vamos orar e interceder com os irmãos que estão aqui, que o Senhor se levante agora e faça aquilo que precisa ser feito na sua vida. A Bíblia diz que ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande calmaria. E aqueles discípulos disseram, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas não estavam conhecendo Jesus. Eu espero que você conheça Jesus, que você não se surpreenda com as coisas que Ele vai fazer. Muito pelo contrário, que você comece a crer, coisas grandes Deus fará. Nós cremos que coisas grandes Deus fará. Por isso, quero convidar você a consertar suas redes, conserte seus relacionamentos, se aproxime de Jesus, chame Jesus antes que essas águas possam te afogar. Quando Cristo acordou, Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisava ser feito naquele momento era acalmar o vento e acalmar o mar. Que o Senhor acalme os ventos e tempestade na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pelos pedidos que nós temos aqui. Alguns irmãos já colocaram no nosso grupo, e talvez você tenha algum pedido, pode colocar aí no chat ou no grupo da igreja. Se der certo, a gente ora aqui com vocês. Obrigado. E na sequência, a gente vai orar aqui com os irmãos, amém? Então nós estamos aqui vendo alguns pedidos, sim, tempestade mesmo, e você vê que Jesus, a tempestade veio até Jesus, vai atacar até Jesus. Imagine se não vai atacar você, vai me atacar. Mas o importante é que quando Jesus está conosco, a nossa vida vai fazer diferença, e essa tempestade vai passar. A tempestade, ventos vêm para todos, para os discípulos, para Jesus. O barco que tem Jesus vai tempestade, o barco que não tem Jesus vai tempestade, mas quando Jesus está presente, essa tempestade não vai afundar. Eu quero convidar a igreja, os irmãos, vamos colocar em pé, e nós vamos orar aqui pelas vidas que estão pedindo oração. Quero atender a oração do Osiel, que ele está pedindo oração pela Rosângela, que está com Covid, está internado, ele está colocando entubada. Vamos orar pela vida da Rosângela. Eu vou orar pelo filho da Lídia com Covid, que o Juninho. Vamos orar por essas vidas aqui. Você talvez que não tenha colocado o seu nome, o pedido, não tem problema. Abra suas mãos aí na sua casa e fala: Senhor, eu preciso receber sua dádiva, seu presente. Eu não aguento mais essa tempestade. Chama Jesus e Ele vem. Acorde Jesus. Mesmo que você tenha uma fé pequena, Jesus não vai deixar de te atender. O que Jesus espera é que você não fique durante essa tempestade sem chamá-lo. Chame o Senhor e Ele vem. Ele diz: clama a mim e eu irei responder vocês. Essa é a palavra de Jesus. Jesus é amor, Ele te ama. Nós temos deixado de amar o Senhor, nós temos abandonado o Senhor, mas o Senhor nunca nos abandonou, sempre está conosco no nosso barco, na nossa igreja, na nossa vida, e Ele espera que a gente se aproxime, que a gente o chame e que a gente o ame. Pai, eu oro e peço a Tua bênção no poder e no nome de Jesus.
Peço misericórdia, salvação sobre a vida da Rosângela. Pai, além dos médicos que estão cuidando dela nessa UTI, nesse processo, Deus, eu quero pedir que teus anjos possam se apresentar lá. Deus, parece para os médicos ela está inconsciente, mas para Deus ela está consciente. Ela não vai estar inconsciente para Deus, e que ela possa agora, Deus, despertar no Espírito, e o Senhor trazer cura, salvação. O Senhor pode enfrentar tempestades, o Senhor calou o mar, o Senhor parou todo aquele vento. O Senhor tem poder sobre a atmosfera, sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre demônios. O Senhor Jesus tem poder sobre todos e tudo que está nos céus e na terra. Está escrito na tua palavra que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E por causa desse poder, ó Deus, que o Senhor tem, nós oramos agora pelas vidas que estão enfermas, pelas vidas que estão sendo, ó Pai, acometidas por esse vírus, que estão nos hospitais, que estão em casa, que estão em tratamento, que estão, ó Pai, entubadas, que o Senhor possa fazer um milagre. Nós oramos, Senhor, pelas famílias, pelas vidas que estão, ó Pai, preocupadas, que estão tristes, que estão doentes, que estão enfermas, que estão, ó Pai, abaladas emocionalmente, e que todo o espírito de tristeza, Deus, tem ferido, tem machucado, tem deixado, ó Pai, pessoas doentes. Em nome de Jesus, que a sua presença venha para trazer, ó Pai, paz e alegria, e que este vento, que essa tempestade possa ir embora por causa da tua presença. Pai, nós queremos perceber a tua presença, nós queremos estar próximo da tua presença. Não é só o Senhor estar na nossa família, na nossa religião, mas nós queremos estar junto de ti, e que o Senhor ouça a nossa voz, e que o Senhor nos socorra a vida, Senhor, desses irmãos, dessas vidas, em nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas que estão no grupo, que colocaram o pedido de oração aqui no grupo da comunidade, que eles, Deus, sejam tocados, sejam abençoados. Eu oro pelos casais, pelos casamentos, pelas famílias, pelos filhos, pelos pais, pela saúde, a vida financeira, a vida econômica, por esse emprego, esse trabalho. Deus, dá um livramento, traz recurso, traz bênção. Pai, eu quero orar em nome de Jesus e pedir que o Senhor agora se levante contra toda a palavra de maldição, palavra que foi lançada sobre vidas que não dava certo, palavras que foram lançadas sobre esta pessoa, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casal, sobre esse trabalho que não dá certo, que não vai prosperar. Deus, quebra essas palavras de maldições, palavras que foram lançadas sobre vidas, sobre os relacionamentos, desejando aquilo que não é do Senhor. Pai, nós queremos declarar bênção, Senhor, queremos pedir que o Senhor mude as maldições em bênção, a tempestade em calmaria, os ventos em bonança, as trevas em luz, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família, esse lar, esses jovens. Pai, nós pedimos que o Senhor venha curar nossos jovens, nossos adolescentes, dá a eles ânimo, dá a eles alegria, tira e afasta de todos esses traumas, esse distanciamento, ausência de paz, ausências de situações de afeto na família. Deus, afasta toda agressividade, a tua presença, Senhor, afasta a raiva, o ódio, a falta de amor, falta de tolerância. Deus, que a tua presença venha nesta casa, neste barco, com essas vidas, para acalmar estes ventos, essa tempestade. Como ministro da tua palavra, nessa tua igreja, nós oramos, intercedemos pelas vidas, pelos irmãos que estão necessitando agora, pelas irmãs e nossos amigos sejam alcançados e cercados por tua graça e poder. Eu oro para que essa tempestade passe, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que o Niltinho pudesse terminar com louvor, e você que está nos ouvindo, eu senti no coração de fazer uma oração para você que está me ouvindo e precisa voltar para Jesus. Jesus está na sua vida, você só se aproximar dele, só falar: Jesus, salva-me, e ele salva. E se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, você pode orar no seu quarto, você pode vir aqui nos procurar, nós teríamos o maior prazer em levar você a Cristo e falar: Senhor Jesus, recebe a minha vida, eu quero a tua presença na minha casa, no meu barco. Deus, eu preciso de ti. Ore ao Senhor desta forma. Todos nós temos ou teremos tempestade.
O importante, a diferença, é quando Jesus está conosco. Então essa tempestade, nada pode fazer contra nós. Pai, abençoe essa vida que está querendo te receber. Esse irmão, essa irmã que quer voltar ao Senhor. Que possa, Senhor, se aproximar de Jesus. Consertar suas redes, seus relacionamentos. E ser usado para uma pesca maravilhosa. Que o Senhor abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar com esse louvor. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Deus abençoe, meus irmãos. Sábado estaremos aqui no culto às 19h30. Deus te abençoe.